O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Teremos nessa noite palestrante o Sandro Kisley. É muito conhecido palestrante. E o Rosandro tem uma característica muito importante. Além de falar no aspecto moral da vida, ele também é psicólogo e mestre em saúde coletiva. Dentro de uma era complicada, cheia de incerteza, ele tem uma palavra fácil e muito objetiva, uma maneira diferente de se comunicar. Vamos ouvir, logo após a prece, o nosso irmão, companheiro Sandro Kisley. Nessa noite, Senhor, queremos trazer o melhor ensinamento, aquilo que possa modificar a nossa visão, abrir a nossa mente para podermos habitarmos nesse planeta com maior facilidade e aproveitamento. Fazemos nessa noite o orador, o Sandro Kisley, que estará apresentando para nós sua palestra, que é intitulada Alegria de Viver. Então, vamos ouvir. Estar com alegria no mundo é entender quando se diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ser luz do mundo é se responsabilizando sobre sua própria vida e tão somente sobre ela, perceber que o melhor que Deus tem para você é ser você. A coisa mais ridícula que você pode fazer por você é querer ser igual ao outro. Porque Deus não criou apenas a nossa digital diferente, a nossa íris. Ele criou todo um ser único para dar uma contribuição única na história humana. Portanto, quando você não quer ser você e quer ser como sua irmã, como seu vizinho, como seu cunhado, como seu colega de trabalho, você está sabotando um plano milenar de investimento celeste em sua própria existência. Abrindo mão de sua própria dignidade e integridade de ser criatura para ser uma cópia mal feita de um projeto de quem você supõe ser feliz, sem saber no íntimo as lutas que aquela pessoa passa. Eu percebi isso quando chegou para mim uma paciente no consultório, e ela já chegou desse jeito: ah, meu Deus, eu tenho um ódio daquela nojenta. Aí sentou. Aí eu fiquei em silêncio. Eu falei: meu, qual? Ela tem uma lista tão grande. Eu fiz: qual? Qual delas? Aí eu fiz: qual? Ah, essa você não conhece. Aí eu não resisti e disse: tua lista só aumenta, né? Ironia terapêutica. Ela fez: ah, mas ela é horrível. Aí eu perguntei a coisa óbvia: se você reputa alguém como nojento, é porque essa pessoa fez algo que lhe nojasse. Concordam comigo? E eu perguntei: o que foi que ela lhe fez? A resposta antológica foi: você acredita, estudante de medicina as duas, você acredita que essa nojenta toda vez tira 10 no seminário? Pausa silenciosa. Só para me provocar? Paranoia. O ego. O mundo gira em torno de mim. E essa amiga, só para me provocar, estuda. Como ela não era nordestina, tinha passado pelo Enem e foi morar na minha cidade, eu fiz:
Agora eu entendi essa característica da sua personalidade que eu não tinha visualizado então até agora no seu processo terapêutico. Ela, qual? Eu não sabia que você tinha isso. Ela, o quê? Ficou bem animada. Você é burra. Ela, como assim eu sou burra? Disse, aí como a gente diz aqui na Paraíba, burra com força, com vontade pessoal e propósito de ser burra. Ela, cara, eu estou te pagando para dizer a verdade. Por isso você me paga, porque ninguém diz a verdade de graça. Porque dói ouvir, a pessoa fica inimigo seu. Se eu disser isso a um parente meu, ele nunca mais fala comigo. Mas você não vai ficar no Réveillon comigo, então eu posso dizer. E você está pagando para escutar. Por que você está dizendo que eu sou burra? Porque você tem que entender que quando uma pessoa tem brilho, ao invés de você se irritar, você tem que se inspirar. Esse sentimento de burrice é de quem é pequeno, porque tem um sentimento infantil de inveja. E sabe qual a diferença do que eu estou propondo para você? É amadurecer o sentimento. Nós não trabalhamos no Espiritismo com ideia de defeitos e pecados, mas com maturidade e imaturidade emocional e espiritual. Digamos que a inveja é um sentimento imaturo, que pode amadurecer, portanto. Vamos entender como é que isso se processa na mente de uma criança. Você tem um filho de 2 anos e um filho de 1 ano de idade. É o aniversário de 2 anos de idade. Você leva presente só para ele? Ou você leva para os dois? Você leva para os dois, porque o de 1 ano de idade não vai entender que o aniversário é do de 2 e vai querer um presente também. Porque ele inveja. Mas um dia um tem 12 e o outro tem 11. Você dá o presente de 12 anos. O que é que o de 11 diz? No meu aniversário eu quero igual a este. Isto é inveja? É cobiça. Então, inveja, para ficar com conceito, é querer que o outro não tenha. Cobiça é querer ter também. Mas chegará um dia que a gente nem vai precisar copiar o outro. A gente simplesmente vai ser quem a gente quer ser. E simplesmente isso vai ser suficiente para ter a alegria de viver. E eu propus essa paciente. Quando você encontrar alguém melhor que você, não seja burra, não inveje. Seja inteligente, cobice, se aproxime, aprenda, reconheça quem faz, quem tem que ser feito. 3 meses depois, elas defendiam um seminário juntos. Ela entendeu que ela não era uma inimiga, mas que dentro dela havia um mundo infantil, em que ela imaginava que quem era melhor que ela, era alguém que fazia isso para provocá-la. Isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo chama-se de sofrimento voluntário. Ou seja, não é motivo para sofrer. Você não tem um parente que desencarnou, um filho que morreu, um filho que está usando droga, você não recebeu uma traição afetiva, você não está com metástase cancerígena, mas você está com inveja. É escolha. Você escolheu ser infeliz. Por pura escolha. Então significa dizer que, para a gente entender a alegria de viver, eu preciso parar de olhar para o lado. Mas e por que a fofoca é uma coisa, não que aconteça aqui em Campo do Brito, óbvio, é uma coisa histórica que eu estou falando para vocês, muito menos no movimento espírita também não acontece isso. Milindres, eu nem sei o que significa no dicionário espírita, na verdade. O que isso quer dizer? Que nós vivemos num mundo que há um estímulo à competição. E esse estímulo à competição, que nos faz acordar segunda-feira dizendo, eu vou vender mais que fulano, eu vou bombar mais que cicrano, mesmo que no final de semana você tenha ido para seu culto de religião pessoal, dizendo que era irmão de todos, gerando uma hipocrisia religiosa, espiritual, psicológica, que lhe dá desarmonia e infelicidade, porque não tem como ser feliz odiando os filhos do meu pai, não tem como ser feliz querendo derrubar os filhos do meu pai, não tem como ser feliz sem reconhecer que os filhos do meu pai são meus irmãos, e não apenas intelectualmente percebendo isso, mas emocionalmente vivenciando isso. A não felicidade e a falta de alegria é a escolha de quem se faz pautar a vida pelos valores doentes do mundo. E Jesus deixava muito claro que o mundo era doente, e que no mundo de doente o que mais tem é doente. Por isso que ele dizia, eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os que estão doentes. Nós estamos doentes. Nesse momento, nós poderíamos nos perguntar, se eu sou a luz do mundo, isso significa dizer, me aceitar como eu sou,
e não como eu gostaria de ser, destruir aquela fantasia de um X-Men perfeito e ser quem eu sou no melhor que eu posso ser? Qual seria a minha condição de sal da terra? Lembremos que Jesus era judeu, falava para judeus. E o sal, numa sociedade sem geladeira, tinha como objetivo manter a carne incorruptível. Então, ser sal da terra é ser um agente de moralização do mundo. Ser sal da terra é fazer a diferença num contexto em que o jeitinho de empurrar com indecência a vida e a relação com os outros pauta uma coletividade que vive num estado de corrupção coletiva. Chama a atenção quando tem eleição por parlamento, porque geralmente os repórteres dizem o seguinte no dia da eleição para deputados, senadores e vereadores, enfim. Hoje, o povo brasileiro sai às ruas para escolher os seus representantes. Quando vocês escutam isso, como vocês se sentem? Se sentem representados? Os deputados nos representam? Os senadores? Claro que não. Nós somos completamente diferentes deles. Nós jamais compramos um DVD pirata. Nós nunca baixamos torrent de minissérie ilegal na internet. Nós jamais colamos. Copiar livro, nunca fizemos isso. Falsidade ideológica. Parar em fila dupla quando não podia. Comprar recibo para não pagar imposto. Nós? Não. De jeito nenhum. Portanto, nós somos um país incrível. E vamos falar de uma pesquisa do IBGE que mostra esse incrível país que nós somos. Perguntaram numa entrevista 4 coisas. Você é racista? 93% dos entrevistados. De jeito nenhum. Eu respeito as pessoas todas. Segunda pergunta. O Brasil é um país racista? Muito racista o Brasil. Terceira pergunta. Você é invejoso? Não. Eu? O que é do outro, o que é meu é meu. Você é invejado? Criatura muito, eu não posso fazer nada que o povo olha para a minha vida. Eu tenho que andar com um galho de arruda. Então nós temos um país curioso. É um país cheio de invejosos, racistas, mas que ninguém que respondeu à entrevista é. E nós somos então esse país curioso. Nós somos uma nação de pessoas honestas e decentes que por azar votamos em desonestos. Tem alguma coisa errada? Se não quiser, eu nunca mais volto aqui, sem problema. Eu sei que eu estou pegando pesado. Eu entendo isso. Charles Darwin fez uma exposição. Aliás, fizeram no Museu Charles Darwin uma exposição sobre a obra dele. Nessa exposição, tudo era trazido. O livro de bordo que ele fazia nos vários navios, todo o escritório dele foi trazido da Inglaterra. Essa exposição itinerante no mundo teve em São Paulo, no MASP, e eu estava fazendo palestra na época, aproveitei e fui ver. O primeiro choque, perceber que aos 17 anos ele começou aquilo, eu me senti um burro completo. Mas depois eu lembrei que ele terminou com mais de 60 anos a teoria. Ele estava catalogando informações. E aí, ele escreve livros sobre os lugares onde ele foi. Ele morou no Brasil, em Recife e no Rio. Eu queria ver o que ele acha da gente. Que massa, brasileiro, meu país. Não desisto nunca, hashtag ainda estou aqui, não fui para Miami. Aí você abre e tem assim, no início da inscrição de Charles Darwin: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Aí eu fui tomado de um furor e disse: que bicho nojento. E minha esposa do lado: o que foi? Está brigando com quem? Com Darwin. Ela: tem juízo não? Mas o que ele disse? Que o Brasil ele está deixando graças a Deus. E toda esposa, vocês já sabem, são espíritos luminosos. Não riam, não riam. Todo romance espírita, a mulher sobe, o homem desce para o umbral. Lívia sobe, Emmanuel desce. A mãe de André Luiz sobe, André Luiz desce. Ser homem não é um grande negócio. Aí minha esposa chegou para mim e disse: leia o resto, porque ele deve ter um motivo para ter dito isso. E aí eu comecei a ler e ele continuou dizendo: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Eu espero nunca mais ter que voltar para uma sociedade escravocrata. Aí eu parei.
Ele continuou: nas casas onde eu morei, no Rio de Janeiro e em Recife, as pessoas tinham pregos para diariamente esfolar o dedo dos escravos. Eles eram tão humilhados, tão aviltados, que nem o mais instintivo dos animais suportaria. Certa feita, no Rio de Janeiro, numa das casas em que morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte antes que eu intervisse, só porque me serviu um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas, senhores, eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que no final de semana iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. E eu fiquei em silêncio, digerindo a cena. E imagine, o que ele escreveria hoje? Nós não temos mais uma sociedade escravocrata. Talvez ele escrevesse assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Pois neste país, nas cidades, as pessoas de classe média passam com seus filhos confortavelmente nos carros com ar-condicionado, para levar para a escola, para o inglês, para o balé, para o tênis, para a natação, para o shopping, para a evangelização. E nos sinais encontram uma incômoda paisagem urbana de crianças que insistem para limpar o para-brisa, para vender alguma coisa ou para fazer alguma apresentação de malabarismo, mas são apenas encaradas como uma incômoda ou assustadora paisagem urbana. Todas essas pessoas passam indiferentes, mas no final de semana, espíritas, católicos, evangélicos, mórmons, adventistas, todos vão para os seus templos. Todos de alguma forma elaboram rituais e dizem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente lembra de João quando diz: mente o homem que diz que ama a Deus a quem viu e não ama ao seu próximo a quem viu. E a gente entende por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Muito espírita que não se responsabiliza sobre esta encarnação tem a mania de dizer que sofre pelo que fez no passado. Essa é a desculpa mais infantil e infundada do ponto de vista doutrinário, por falta de estudo, de achar que Deus é ridículo de nos punir eternamente por uma coisa que nós fizemos. A grande verdade incômoda é que nós não estamos passando pelo que nós estamos passando, pelo que nós fizemos. Nós estamos passando pelo que nós passamos, pelo que nós continuamos a fazer. Porque no momento em que mudarmos a atitude, entenderemos Paulo e Pedro quando diz que um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Mas aí tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, mas não é dele, porque não tem nenhuma entrevista e nenhuma obra dele, mas mesmo que não seja dele, é muito lúcida, muito inteligente, que diz: uma das coisas mais estranhas do comportamento humano é como as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Eu continuo com o casamento do mesmo jeito e quero ser feliz no casamento. Eu continuo trabalhando do mesmo jeito e quero ser reconhecido no trabalho. Portanto, ser sal da terra é ser um agente vivo que não se corrompe no mundo. Pois se eu sou um professor espírita de escola pública e a minha escola começa às 7 da manhã, eu chego às 7h30 e termina às 11h30, eu saio às 11h, diariamente eu roubo 1 hora do dinheiro do povo que me sustenta. E se eu não gosto do salário, a culpa não é do meu aluno, que não pode ser a vítima da minha falta de alegria por não receber o quanto eu acho que eu merecia. Se eu sou um médico espírita e atendo com frieza, sem acolher, eu estou sabotando a angústia de quem chega em fragilidade para mim. Se eu sou um funcionário público espírita e estou numa repartição em que todo mundo empurra com a barriga, não faz o que tem que ser feito, que eu levo coisas de material de expediente para minha casa como se aquilo fosse meu, eu sou corrupto e ladrão do dinheiro do povo. E não posso esperar viver em alegria se eu sou alguém que subtrai da coletividade. Porque nós devemos, como diz Francisco de Assis,
Evangelizar sempre, em qualquer lugar, e só quando necessário usar palavras. Evangelizar sempre, em qualquer lugar, e só quando necessário usar palavras. Ser luz do mundo e sal da terra não é um oba-oba de eu me amo, não posso mais viver sem mim. É mais que isso. É entender que eu sou instrumento para a mudança do mundo. É entender que a alegria e a transformação é uma representação que de mim sai em direção ao outro. É entender que ninguém vai mandar ET, espírito de luz, criança índigo, cristal, azul, amarela, para fazer uma mudança planetária que é responsabilidade nossa. Porque se estão vindo crianças especiais, eu não estou negando isso, não pensem que elas vão fazer o que nós temos que fazer. Porque eu digo que a vinda de espíritos para a Terra neste momento é igual a colaborador da ONU que vai para um país conflagrado em guerra que vai ter eleição. Eles vão observar a eleição, mas eles não votam. Quem vota é quem está naquela nação. Quem vota é quem está naquele país. Quem muda é quem está naquele contexto histórico. Portanto, ser espírita, ser cristão de uma forma geral, não é fazer o seu culto particular no fim de semana, com alguns rituais que fazem com que você pense que está fazendo o que Deus quer, fazendo uma reedição simplista, trocando inferno por umbral, Satanás por obsessor e céu por uma espécie de Alphaville chamado Nosso Lar, que você com muito sopão, campanha do quilo e ESD consegue comprar um lote para morar. Isso é uma simplificação ridícula de não entender uma doutrina que não tem como objetivo salvação pessoal, mas tem como objetivo central a redenção coletiva do projeto humano. Nós somos aqueles que somos chamados e alistados para trabalhar com Jesus, por Jesus, para fazer a redenção da história humana. Por isso que ele dizia: eis que eu vos envio como cordeiro em meio a lobos. Quando você lê essa passagem no primeiro momento, parece assim, como é que você faz isso com a gente, Jesus? Cordeirinhos inocentes, ser trucidado pelos lobos. Eis que o trigo nasce junto com o joio, na parábola do joio e do trigo. Como é que você faz isso? Como você mistura o trigo com o joio? Primeiro que para Deus, todos são amados. Cordeiros e lobos. Todos são amados. Trigos. Todos somos amados, mesmo quando somos joios. Mas a esperança é que essas ovelhas se encontrem com os lobos não para serem trucidados, mas para inspirá-los na doçura e na obediência, a dulcificar os seus instintos mais primitivos e se tornar também mais um cordeiro de Deus. É para que o joio, olhando a grandeza do objetivo do trigo, que é servir-se de alimento para os outros, também se inspire para dar objetivo à sua vida, que não seja apenas florescer, mas também frutificar. Que a passagem das pessoas sobre nossa vida não possa ser indiferente, não possa ser sem graça e sem sentido. Que nós possamos de fato representar para o outro aquilo que seria a manifestação da imagem e semelhança de Deus, que não espera nada menos do que nós de sermos luminosos. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ainda diz Jesus: sois deuses, lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. Ela não está dada, ela está proposta. A luz precisa ser colocada em ação por mim. Tome a iniciativa, dê o primeiro passo, reconheça que você pode, deixe de se sentir pequeno, deixe de se comparar com os outros, pare de ser criança, assuma a sua vida, se ilumine e haja, que Deus lançará todas as luzes sobre sua vida. Só assim. Porque quando você acha que você não pode, que você não merece, que você é incapaz, você faz tudo para a sua vida ser um desastre, para confirmar a sua crença infantil de que mereceu a infelicidade porque não merece ser feliz. E esse é um projeto perfeito de obsessão, porque ninguém lhe convence.
E se está dito nos textos do Antigo Testamento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu descobri que tem alguém que pode ser: a gente mesmo. Ninguém pode atrapalhar mais a nossa vida do que nós mesmos. Ninguém tem um plano tão perfeito de autossabotagem quanto nós mesmos. Mas ao mesmo tempo é incrível como todo dia Deus sabota o nosso desejo de sermos infelizes. Todos os dias Deus sabota o nosso desejo e plano de sermos infelizes. Porque é mais ou menos como aquela música, vocês lembram? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É como se o mundo dissesse: você não vale nada, e Jesus: mas eu gosto de você. Enfim, assim como você é, eu gosto de você desse jeito. Se você quiser ser igual a seu irmão, sua prima, seu primo, seu pai, você não vai ser feliz, que eu queria que você fosse você. Eu queria que você fosse João. O que você faz com alegria, com sentimento de responsabilidade, de ser útil, de estar presente no mundo fazendo a diferença, você vai se sentir alegre. Você vai entender que a vida tem que ter propósito, que você não nasceu para passar a vida inteira, por exemplo, fiscalizando uma pessoa. Tem gente que passa a vida inteira com ciúme. Imagina todo o investimento de milênios do alto sobre sua existência, um projeto bem urdido de reencarnação, em que pais vêm antes de você para preparar o terreno, em que mentores ficam do outro lado para lhe inspirar, e você pensa que a sua única função na vida é vigiar o outro, é menosprezar o poder de Deus na sua vida, é se sentir tão pequeno, tão com falta de amor, que acha que qualquer pessoa leva o que você tem, porque no fundo você acha que não merece ter aquela pessoa na sua vida. Portanto, um ciumento não é alguém que ama muito, é alguém que se ama muito pouco. E hoje há um esvaziamento de alegria, porque deixamos de ser quem somos, porque sabotamos a nossa própria existência, porque vislumbramos a vida do outro, porque pautamos a nossa vida em resultados materiais e esquecemos que nós estamos aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Portanto, se você pensa que fazer uma regressão vai lhe ajudar a se iluminar, saiba que não precisa gastar dinheiro para descobrir qual é a sua tarefa no mundo. É aonde quer que você esteja, dar o seu melhor e servir. No que quer que você faça, fazer com alegria e com contentamento. Existem 150 salmos no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Desses 150, 105 são de um conhecido nosso chamado Davi, autor do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. A família Asef, que vivia com Davi no templo de Jerusalém, compôs mais 14. Alguns salmos são de autor desconhecido, inclusive esse, que agora eu quero chamar a atenção sobre ele, o Salmo 199, conforme a tradução bíblica, em que o salmista desconhecidamente diz, e salmo era música cantada antes de entrar no templo, nas escadarias do templo. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi a Deus com alegria, apresentando-se a Ele cantando. Para que tudo isso? Que efusividade? Ele conclui dizendo: porque Deus é bom, eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade dura para sempre. E aí eu me pergunto, o que é celebrar com júbilo ao Senhor? É no culto do fim de semana? É na missa do final de semana? É na reunião espírita do final de semana? Ou celebrar com júbilo ao Senhor é escolher o altar da vida, do meu trabalho, da minha vida em família, para ali, com alegria, servir e viver, e aceitar as pessoas como elas são, e me aceitando como eu sou, para viver uma vida plena. Vamos entender agora o que é a graça contida de Deus. Fechem os olhos, por favor. Não vou dar susto em ninguém, fiquem tranquilos. Eu queria que agora, neste momento, você resgatasse os momentos mais difíceis dessa existência. Por algum momento, resgate as cenas em que a dor parecia que não poderia ser suportada. Resgate as cenas
Sinta os sentimentos que tomou conta de você nestes dias. E agora lembre, quem estava do seu lado? Quem lhe ajudou a superar? Quem lhe deu forças para ultrapassar? E agora eu queria que vocês abrissem os olhos e me dissessem: vocês esqueceram dessas pessoas? Elas aparecem na TV? Ganharam o Oscar? Perceberam que tudo é uma grande piada de mau gosto? Que toda a luz já está na nossa vida, que toda a misericórdia em nós já foi investida, e que toda a comparação nos fragiliza e infantiliza, que o amor abundante de Deus já se faz presente em nossas vidas, e é porque nenhum de vocês pôde visualizar quem, invisível no alto, operava a cada instante para a superação. Tanto amor que Deus tem por nós, por cada um de nós aqui, tanto investimento da luz e do alto, para que a gente sabote dizendo que não é feliz. Deus nos ama profundamente como nós somos. Deus investe em nós todos os dias, e nós infantilmente olhamos para o lado e apenas reclamando. Portanto, entendam plenamente como é importante dar graça em tudo. E quando chegarem em casa, por favor, agradeça a essas pessoas, mesmo que elas não estejam mais presentes fisicamente, mas de coração pungido de gratidão. Emane aos céus um culto de adoração a Deus, por todo o amor que sempre foi e sempre será investido na nossa vida, de um Deus que jamais desiste de nós, que jamais nos abandona, mas pede ao menos para que a gente retribua, fazendo a parte que nos cabe na mudança da nossa vida e da trajetória desta humanidade que vai ser feliz. Muito obrigado a todos. Muita paz. Chegamos ao final da nossa reunião dessa noite. Compete-nos agora agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos presentes, buscando o melhor ensinamento nesse planeta, para que possamos melhor entender e exercitar os seus ensinamentos, cargo do Mestre Jesus, é nosso amigo, conselheiro e modelo de vida. Temos tanta dificuldade, Pai. Busquemos recursos adicionais para melhor entendermos os seus propósitos. Dentro daquilo, possamos praticar, exercitar para evoluirmos nessa escalada de vida em toda a sua plenitude. Muito obrigado por tudo. A sua bênção, seu carinho e, sobretudo, a sua força para vencer as nossas próprias dificuldades. Assim seja. Amém. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação,
distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com um projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.